Então, boa tarde. Estamos dando início, então, à live. Meu nome é Carolina, sou coordenadora do RS Criativo. Convido, então, a secretária Beatriz Araújo para participar da nossa live. O secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha. A diretora de Artes e Economia Criativa, Ana Fagundes. E o André Lira, né, consultor de negócio e produtor cultural, que está à frente, então, da pesquisa, que hoje a gente é tema da nossa live. O tema, então, é os impactos da Covid-19 no setor cultural. Então, a intenção é apresentar a pesquisa que teve início agora no dia 10 de julho e está em andamento, e também conversar um pouco sobre a importância dela. Eu entendo que, como coordenadora, né, do RS Criativo, entendo que o RS Criativo tem um papel fundamental, né, é um programa estratégico do governo, e tem um papel fundamental nesse momento e nesse contexto atual. Ontem eu fiz parte da live da apresentação da pesquisa da OBEC, do Observatório da Bahia, e a gente conversava, então, sobre a importância de ter dados, né, de poder estar instrumentalizado com informações para poder pensar as políticas de cultura, né? E a gente aqui está, então, fazendo parte disso. Outro ponto que eu gostaria de salientar é que o objetivo dessa live, né, como eu falei, que é, além de dar informações, subsídios para as pessoas entenderem a importância da pesquisa, mas também convocar as pessoas para participar. A gente tem até o dia 16 de julho agora para colaborar com uma pesquisa que está sendo realizada a nível Brasil. Então, é super importante contar com a participação do Rio Grande do Sul na pesquisa para a gente poder, então, sair do escuro, como a secretária mesmo diz, né, para poder entender o setor, entender as nossas necessidades e carências. Então, eu passo a palavra agora à secretária Bia, convoco ela aqui para a gente fazer um bate-papo. Tá bem, obrigada, Carol. Boa tarde a todas e a todos. Fabrício, meu querido Fabrício, o André, a Ana, e aí tudo bem, gente? A Carol já deu o briefing da minha fala, né? Eu tenho repetidas vezes falado que a cultura no Brasil trabalha à luz de velas, né? Nós não temos indicadores, nós não temos as melhores condições para desenvolver as nossas atividades, uma vez que são raras as pesquisas, não são precisas, muitas vezes os indicadores eles variam bastante, o que dificulta sobremaneira o trabalho do gestor de cultura, e agora, por conta da pandemia, né, a gente tem percebido que existe um movimento, e nesse sentido muito positivo, e aqui quero aproveitar já para cumprimentar o André pela iniciativa, de algumas pesquisas que estão surgindo e que certamente vão nos trazer vão facilitar o trabalho, né, dos gestores a partir deste momento tão dramático, tão trágico que nós estamos vivendo em nível mundial, né? Especialmente no governo do Rio Grande do Sul, nós temos já algumas pesquisas que foram feitas em 2019, uma sobre economia criativa, outra sobre a cadeia da música, especialmente, que foi divulgada agora há pouco tempo, e de alguma forma, o nosso movimento tem sido esse de fortalecer também a questão da pesquisa, de ter mais pesquisa. Então, para isso, a gente conta com o apoio da Secretaria de Planejamento do Estado. A gente vai produzir resultados bem importantes no decorrer dos próximos anos, né? Então, eu vou falar muito pouco, porque eu acho que quem tem que falar hoje aqui é o pessoal da economia criativa, é o pessoal da pesquisa. Então quero agradecer a presença das minhas colaboradoras, a Ana Fagundes, nossa diretora de Artes e Economia Criativa, e da Carol, e dizer que é uma alegria poder estar ao lado do Fabrício,
né? Mais uma vez, a gente tem se encontrado diariamente, e de manhã, de tarde, de noite, às vezes, né, Fabrício, em reuniões no nosso fórum de secretários e dirigentes estaduais de cultura, no qual o Fabrício é o vice-presidente, muito atuante, e que bom que ele é um jovem, porque aí ele não cansa, ele segue sempre, enquanto a gente está botando a língua de fora, o Fabrício está lá rindo, é muito bom, né? E, então, seja bem-vindo, Fabrício. Estamos aqui, então, querendo colaborar, contribuir para que os resultados dessa pesquisa tenham o Rio Grande do Sul bem representado também. Obrigada. Obrigado. Eu já embalo? Sou eu? Vou lá, então, hein, gente. Primeiro, boa tarde, né, todos e todos que estão aqui com a gente, a Bia, pelo convite, um prazer estar aqui. Queria, né, estar presencialmente aí em Porto Alegre, passando friozinho com vocês, mas vamos aqui na live. Saudar aí a Ana, saudar o André, nosso aniversariante do dia aí, um dos pesquisadores responsáveis aí por essa história toda bonita que a gente está desenhando junto. E quem está assistindo a gente aí, né, de casa, boa tarde aí a todas e todos. Acho que a Bia falou bastante, né, a Beatriz falou bastante sobre a importância dos dados, né, eu acho que é bastante claro, né, o tanto que a gente está realmente no escuro muitas vezes, né, com as informações, o próprio desafio agora da Lei Aldir Blanc nos colocou também isso de forma muito clara, né, como as informações elas não são tão precisas, as bases cadastrais, isso é um problema né, em todo canto, e a gente precisa trabalhar pouco a pouco com ações como essa e outras ações que aqui também nós desenvolvemos dentro do ES Mais Criativo, que é o nosso programa irmão aí da economia criativa, assim como junto com o Instituto Jones dos Santos Neves, que é o Instituto de Pesquisa e Dados aqui do Governo do Estado do Espírito Santo, nós temos boletins trimestrais da economia criativa, pesquisas setoriais, estamos desenhando agora uma rota estratégica da economia criativa, enfim, os dados aí permeando a nossa gestão e permeando esse entendimento que ele é basilar, que ele nos ajuda a mensurar a importância da cultura através de números, a disputar recursos, a mostrar resultados, né, que a gente sabe da força, da capilaridade, da transversalidade, né, da cultura na sociedade, mas é importante também a gente demonstrar isso através de números. E a gente está vivendo, né, um período dramático, né, do conjunto da sociedade, com a pandemia, um evento aí que afeta todos e afeta numa escala global, então uma coisa, né, de certa maneira sem precedentes, né, que a gente enfrenta. O setor cultural e da economia criativa, como a gente sabe, foi um dos mais afetados, porque depende, prescinde, trabalha muito com o encontro, com a troca, com a aglomeração, né, enfim, e foi muito afetado, né, os processos, né, de toda a cadeia empreendedora da economia criativa, muito afetado por essa pandemia. Então, essa pesquisa, ela tem essa importância desse retrato, né, da gente olhar, ter esses dados, entender o tamanho desse impacto, conseguir comparar ele em relação aos setores, né, da indústria criativa, entendendo a capacidade, né, de adaptação nesse cenário que cada um desses setores tem, demonstrar a própria importância do setor, né, dentro do conjunto econômico, digamos assim, total, né, da sociedade, a partir de cada estado, de cada município, aí também criando efeitos comparativos ligados aos territórios, isso é bem importante. E, no final das contas, munir nós, gestores e as instituições, né, essa pesquisa ela tem parceria também, o André vai falar melhor, mas assim, já adiantando um pouco, né, com o SESC Brasil, com a USP, com a Unesco. Então, essas instituições estarem bem atentas, instituições essas muito atuantes no setor da economia criativa e da cultura, para que as decisões e os próximos passos e os nossos planejamentos de retomada e de enfrentamento, né, eu acredito também que esse processo do impacto da Covid-19, ele é um impacto e um processo de médio
longo prazo, então mesmo que, né, que soluções da transmissão do vírus sejam resolvidas, né, num espaço mais curto, as consequências e a própria memória desse período vai ficar aí, né, por um tempo no conjunto da sociedade. Então a gente precisa estabelecer uma convivência, né, com esse processo, e que isso impacta também em protocolos, né, de formas de fazer, de novas oportunidades também, por que não, para a economia criativa, que tem, né, uma capacidade aí de ressignificar, uma capacidade sustentável, uma capacidade, né, de alavancar, por que não, uma retomada econômica, ser um dos elementos aí de uma discussão de governo mais ampla, né, num processo de regeneração aí da nossa economia. E esses dados são fundamentais para isso, para nos munir, para mostrar a força disso, para mostrar essa capacidade que eu estou falando. Os primeiros dados, eles foram lançados, né, há uma semana e meia atrás, mais ou menos, nós fizemos uma live. Esses dados já têm repercutido, a gente já tem visto a força, né, no final das contas, que as informações compiladas, organizadas, municiam discursos, ajuda nessa defesa, como o Pedro fala, né, Pedro Afonso, um dos pesquisadores na advocacia, né, nessa defesa do setor, já tem sido, né, importante, mesmo preliminarmente, esses dados para a gente, gestores, né, para o setor como um todo. A gente está vivendo um momento paralelamente, né, a toda essa tragédia, aí, esse cenário do impacto, um momento histórico com a Lei Aldir Blanc para o setor cultural. Então a gente também entra aí numa agenda muito importante, que os dados também, esse retrato agora e dados depois, a partir, a gente conseguir medir também em que maneira que a lei conseguiu, né, com toda a sua capacidade e capilaridade, auxiliar esse setor nessa retomada, nessa emergência. Então, acho importante também a gente, né, como o Santini colocou lá na nossa live como provocação, a gente já começar a olhar lá na frente também uma nova pesquisa daqui a um ano para a gente comparar esses efeitos e essas tomadas de enfrentamento, que simbolizada, né, pela Lei Aldir Blanc em sua força orçamentária e capilar e nacional, mas que, óbvio, são várias outras ações, né, aí a Beatriz, né, tem liderado vários processos aqui, também nós temos feito várias ações, né, são ações que vão, né, atacando em vários pontos, nenhuma delas consegue atender e resolver a complexidade que é o próprio desafio da pandemia para todo o conjunto da sociedade, mas elas vão se encaixando e se complementando, e aí a Lei Aldir Blanc com a sua grande força, complementando ainda mais isso, para que a gente consiga sair dessa, para que a gente saia fortalecido, para que esse exercício de um sistema nacional de cultura, tanto para o lado, estava antes numa discussão interessante lá na Abrafim, né, com os festivais, e no final a gente estava comentando muito sobre como esse processo da lei, da pesquisa, dessas webconferências, desses novos formatos, como a gente está aqui agora conversando, dessa intensidade de mobilização que o setor cultural tem feito, como tem sido importante também para que o próprio processo da gestão da cultura seja, de alguma maneira, desnudado, digamos assim, e que a sociedade consiga entender o que é, por exemplo, uma medida provisória de crédito, e que era o grande debate do setor agora, que era uma coisa que ninguém nunca debateu e ouviu falar direito, que era uma nota no jornal, e a gente estava ali torcendo com hashtag em torno de um termo técnico. Então, como esse exemplo, mas aí números nesse processo, a gente conseguiu entender os papéis, né, que são papéis, né, o parlamento tem um papel, né, e aí com isso exalto e sublinho aí a importância do processo democrático, republicano no nosso país, que precisa, né, ser protegido e defendido e reiterado várias vezes, mas como esse processo, né, o gestor de cultura, o governo estadual, o município, a confederação, o fórum,
o SESC, o SEBRAE, né, o parlamento, o ministro, quais são esses papéis? E a sociedade civil nessa história, né? Como as entidades, como os fóruns, como os conselhos, como, né, os coletivos ou o artista individualmente pode contribuir, e aí contribuir num sentido mais corresponsável também, uma vez que você está também desnudando o processo, você entende mais a complexidade deles e os entraves, e que às vezes não é um desejo do secretário ali que não está fazendo, é uma coisa que depende de lá, depende de cá. Então esse processo é interessante, porque aí acho que a gente amadurece, né, enquanto conjunto, né, nós gestores de cultura, sociedade civil, os conselhos saem empoderados, os movimentos, para a gente entender que esse campo tem força, e aí tudo isso se revela nesses dados, se revela na nossa porcentagem no PIB, mas e como que isso se converte num setor forte, unido, que fala junto as coisas, que discute, né, né, de forma leal os assuntos e os interesses e as contradições, e consegue falar disso de maneira franca. Eu acho que está sendo um processo importante também por esse aspecto. Desviei um pouquinho aí, mas acho que foi importante também colocar isso, tá? Obrigado, gente. Então, a palavra ao André, que está aqui para nos brindar com várias informações sobre a pesquisa. Obrigada já, desde já, André, pela tua disponibilidade e colaboração. Desculpe, só uma dúvida. A fala seria minha ou da Ana Fagundes? Uma dúvida. Verdade, desculpe, Ana, eu te passei. Pode, por favor. Eu pergunto isso porque eu quero muito conhecer o projeto que ela vai falar. Isso, desculpe, eu que me passei. Ana. Entrando no site da Secretaria lá da Cultura do Espírito Santo, conhecer um pouco do Espírito Santo Mais Criativo, que é irmão do RS Criativo, e fiquei impressionada com a semelhança dos programas, assim, como eu ajudei a criar né, todos os eixos do programa no início de 2019. Eu fiquei impressionada. A gente teve transmissão de pensamento, a gente trabalhou, não sei de que forma, em conjunto aí, né? Porque muito, até os eixos dos nossos programas são muito similares. Então, a Carol já está em contato com o teu pessoal também do Espírito Santo Mais Criativo, e a ideia também nossa fazer uma reunião daqui a um tempo, talvez não muito tempo, menos de um mês, dos criativos dos estados que têm os programas criativos, como o Rio de Janeiro Criativo, como Bahia Criativa, como Espírito Santo Criativo, como o Paraná, que tem também o seu programa lá, porque para a gente pensar juntos o que vai acontecer, porque nós estávamos todos programados com as nossas capacitações no Hub Criativa Birô, que é o nosso coworking, o nosso espaço de residência criativa, onde a gente incuba ali programas, projetos de empreendedores criativos. Nós tínhamos as nossas caravanas, que no ano passado nós fizemos 9 caravanas para todo o interior do Rio Grande do Sul, nas 9 regiões funcionais, levando também essas capacitações para o empreendedor lá do território. E de repente, surgiu a pandemia e parou tudo, e nada, não se pode fazer as caravanas, não se pode chegar lá no interior, se tem que mudar tudo e fazer um programa online, né? E nós fizemos no ano passado uma pesquisa de economia criativa, que foi inédita no Rio Grande do Sul, onde mostrou que nós temos 130 mil trabalhadores no emprego formal até começar a pandemia. Nós temos mais ou menos 48 mil microempresas no Rio Grande do Sul. A gente representa... nós estamos em 4º lugar no Brasil na questão da economia criativa, com 6,5%.
né, aí no PIB. Então, tudo isso foi até março, né? E agora? Será que essas pessoas ainda estão com seus empregos formais ou não estão mais empregados? Né? Esses 130 mil empregos formais ainda existem ou não existem mais? Então, André, não quero ficar falando muito aqui do programa, ele está no nosso site lá, mas é um programa que no ano passado formou quase 4 mil empreendedores no setor criativo, né, apoiando e fomentando o impulsionamento desses empreendedores. Agora, nós temos que repensar, né, Fabrício, como é que nós vamos trabalhar com esses empreendedores, com esse apoio, com esse fomento, com essas capacitações, como é que nós vamos chegar até os territórios, né? E como é que está a situação da economia criativa lá no território? O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, né? Então, como é que nós vamos chegar até a ponta? Como é que nós vamos saber como é que está a situação desse empreendedor, desse artista, desse fazedor lá na ponta, né? Então, a nossa ideia, André, é fazer, já estamos conversando com a FAMURS, né, a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, e com o CODIC, que é o Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura, para que, junto conosco, apoiem esta pesquisa para que a gente tenha esses dados, esses números lá do território, lá da ponta, para que a gente, com esses dados, a gente possa pensar, então, ações concretas para ajudar aí nesse trabalho que vai ser muito complexo, né, de retomada da economia nesse setor. Então, conta conosco e a gente vai fazer chegar a cada um dos 497 municípios a pesquisa para que a gente tenha esses dados e possa estar trabalhando aí numa política e ações concretas. E vamos fazer, Fabrício, então, no decorrer aí, uma reunião com os estados que trabalham a economia criativa para a gente pensar junto aí em ações para retomada, tá bom? Então, passo para o André aqui para a gente ver como é que a gente está aí nos números por enquanto. Agora sim, André, eu estava ansiosa, já acabei passando a Ana, mas agora sim, agora a gente vai de pesquisa. Está tudo bem. Bom, boa tarde a todas e todos. Geralmente, eu gosto de falar de onde eu estou, porque para mostrar o quanto essa situação que vivemos hoje afasta e aproxima, né? Eu estou falando de Recife, Pernambuco, no momento. E isso é muito legal porque nessa tela nós temos 3 estados representados, o Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Pernambuco. Eu sou um carioca, mas eu sou um carioca de nascença, mas nordestino de coração, né? Moro no Nordeste há mais de 30 anos, Bahia, Pernambuco. Então a atuação por aqui é muito intensa e significativa. Grato pela oportunidade de poder não só compartilhar algumas informações, mas debater um ponto muito importante para a nossa história enquanto nação, do ponto de vista da sua história, da sua construção de nação, que é a cultura. Quando a gente fala da cultura, a gente está falando de quem nós somos, enquanto povo, enquanto história, enquanto ancestralidade, né? A cultura do ponto de vista daquilo que é agora, mas do que foi também ao longo de vários e vários anos atrás, centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, até chegarmos aqui enquanto nos reconhecendo enquanto povo. O trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que tem alguns valores por trás, alguns propósitos por trás, e eu vou fazer dessa minha breve apresentação da pesquisa também uma narrativa histórica que eu acho que é bacana, porque também não fica uma fala técnica e cansativa. O primeiro ponto é falar que a motivação que nos traz para esse momento de diálogo é uma motivação que reflete na fala de todos vocês. O Pedro Afonso, que o Fabrício comentou, é um amigo, pesquisador, ele mora na Alemanha, mas estava aqui quando tudo aconteceu. E engraçado porque eu estava fora, né? Eu estava na Europa e aí eu vim para cá, enfim, aí a coisa se deu da forma mais louca possível.
E naquele momento a gente começou a dialogar um pouco sobre o que poderíamos fazer, colaborar, e nos afastamos alguns dias para cuidar da vida, arrumar, entender a situação, cuidar da família, cuidar de si, enfim, foi muito intenso tudo isso, né? E aí o Pedro retorna alguns dias depois para um diálogo e com uma provocação, porque ele participa, nós participamos, mas ele estava participando de algumas discussões em outros ambientes, em outros lugares, sobre a cultura, sobre o impacto da Covid, já naquele momento, em relação à economia criativa. E ele provocou, André, precisamos nos movimentar, vamos colaborar, vamos construir alguma ferramenta para coletar dados e apoiar essa retomada, esse processo de entendimento, né? Então, junto com o Pedro, também tem o Rodrigo Amaral. Então, esses 3 pesquisadores autônomos, e cada um com uma história um pouco diferente, mas todos dedicados à causa, todos nós entramos num fluxo de trabalho e de mobilização para realizar isso. E a primeira ideia que eu tive, e aí eu vou falar um pouco das relações, que é importante nesse processo, foi ligar para o Fabrício. Eu falei, Fabrício, a gente está com uma ideia, a gente está com um projeto, está com esse propósito, que é realmente levantar informações, construir um projeto que tenha um viés voluntário, um viés de cocriação. E você é a pessoa que me vem na mente. Por acaso, ano passado, em novembro, eu estive com ele exatamente no lançamento do ES Criativo, do projeto, colaborando, participando, contribuindo nas discussões. E aí foi quando a gente conversou, e aí naquele momento o Fabrício foi muito estratégico pela jovialidade, mas também por toda a capacidade de articulação dele, porque ele representa um Estado enquanto secretário, mas também está articulado e é o vice-presidente do Fórum dos Secretários Estaduais. Então, isso era muito importante para a gente ter um diálogo, já que a nossa proposta e propósito da pesquisa é um diálogo de cocriação, um diálogo de acessibilidade, um diálogo de nação, então a gente não poderia partir do pressuposto de que nós, enquanto pesquisadores, consultores, profissionais da área, poderíamos ser os senhores da razão. Ao contrário, o primeiro momento foi conversar com o Fabrício, em seguida com o Gilberto Freire, do estado de Pernambuco, secretário de Cultura, e aí essa frente começou a frente de validação e mobilização da construção das ferramentas, né, da ferramenta que é o questionário. Em seguida, a gente começou a estabelecer diálogo com instituições de atuação na cultura e na criatividade, que é o SESC. A USP vem através do Rodrigo Amaral e a Unesco. Então, fecha um pool de organizações e instituições públicas, privadas, mas que tem essa observação e esse olhar sobre a cultura. Então, nesse momento, essa é a história que constitui essa pesquisa, essa vontade de construir. A partir disso, a gente começa os diálogos de construção. Toda a construção do formulário, toda a construção da nomenclatura dos termos, a forma de acessar esse formulário, mesmo sendo online, foi um processo de muito diálogo. A gente demorou um tempo significativo para tentar não só entender os diversos olhares de cada estado, de cada instituição, sobre o que significa o termo, o que significa o conceito e as dificuldades, como também a gente abriu para as pessoas, a gente teve um público teste, para poder não só responder um formulário teste, um protótipo do formulário, mas também fazer suas inferências. Então, a gente buscou o diálogo o tempo todo, no sentido de, isso não é só para a gente entender enquanto pesquisador. Isso é para as pessoas poderem refletir as suas percepções, suas sensações sobre o que está vivendo nesse momento. Não são dados frios, são processos vivos em movimento. Então, isso para a gente foi muito importante. E realmente refletiu numa plataforma, numa ferramenta muito, muito importante. Um outro ponto que agrega valor e nos permite não só apresentar a pesquisa, mas também abrir diálogo com outras pesquisas, respeitando o que está sendo colocado, validando e sendo validado, trocando e dialogando, porque o mais importante de todo o processo não é apresentar dados, é dialogar sobre eles, é aprender sobre eles, é conversar sobre eles. Por isso, mais de uma pesquisa para se validar, trocar e ter essa amplitude. Não é querer vencer e estabelecer a narrativa, mas é co-construir a narrativa de todos nós, nosso país, nossa cultura. Então, esse é o ponto. E para isso, a gente construiu um site. Eu vou compartilhar daqui a pouco na tela para mostrar tudo isso, mas só para narrar essa história, porque ela é bonita, porque o resultado dela é o resultado nosso
não é resultado meu, não é resultado do Fabrício, é resultado do coletivo. Nesse processo e nessa construção, a gente construiu um site, uma pequena plataforma, uma espécie de ambiente de trocas e de informações, no qual a gente expõe as nossas informações sobre a pesquisa, os pressupostos, os objetivos, a equipe técnica, os parceiros, mas também a gente compartilha notícias do Brasil e do mundo, a gente tenta, da forma que a gente está podendo fazer, a gente tenta compilar pesquisas e compartilhar lá as informações, os links, né? A gente compartilha outras pesquisas para as pessoas terem a referência do que a gente está fazendo, mas também a referência do que foi feito, do que foi produzido, respeitando esse espaço de diálogo, mostrando às pessoas a importância de consultar também outras fontes, buscar informações das pesquisas no Brasil e fora do Brasil também, buscando outras informações. Esses dias, um colega do Congo compartilhou uma pesquisa muito bonita que foi feita também sobre o impacto da Covid na cultura e na criatividade no Congo. Então é legal a gente observar e perceber as dificuldades, mas também as saídas, as ideias que estão acontecendo pelo planeta nesse momento. A gente também tem um espaço, e o espaço que eu acho que é um espaço muito importante, que à medida que chega para a gente compartilha as ações políticas, as medidas que estão sendo adotadas por municípios e estados, para poder também as pessoas acompanharem o que está sendo pensado, realizado, as ofertas, as discussões, né, mais políticas, tanto no Brasil como no mundo. Então, a gente criou esse ambiente para que as pessoas pudessem também se informar, não só sobre o que a gente está produzindo, mas sobre o que está circulando no planeta hoje. Ainda é um processo que está sendo alimentado, e vai ser alimentado gradativamente, mas é um ambiente importante. E lá você vai ter acesso ao nosso questionário, vai ter um link para o questionário, e vai ter acesso a 2 produtos que são importantes. Um é um produto que também é importante para a pesquisa, a gente preza pela transparência. Uma das preocupações que a gente discutiu muito foi sobre o acesso ao dado e quem é responsável pelo dado. E aí, nessa perspectiva, a gente entende que a transparência é o melhor canal para que todos tenham acesso, todos possam acessar, discutir, pensar, perceber, fazer seus estudos, suas análises. E a gente criou um ambiente de monitoramento, então a pessoa responde ao questionário e automaticamente, ou com um pequeno delay, porque faz parte da internet, do tempo, das tecnologias, você vê no nosso ambiente de monitoramento. Então você vê quantas pessoas responderam, se foi organização, se foi uma pessoa, um indivíduo, de qual local ela é, e aí você tem um georreferenciamento que vê se é da capital ou do interior, você vê toda essa dinâmica, você vê qual é o setor que está respondendo, então você tem uma base de dados inicial, para não interferir na resposta, de informações básicas sobre isso. E o outro produto que a gente lançou agora na terça-feira, desculpa, eu não vou lembrar a data agora, estou confuso aqui, dia 10, acho que foi dia 8, ou dia 7, enfim, não lembro agora, dia 7, eu acho. Na sexta-feira, a gente publicou um boletim parcial, a gente está em andamento, a pesquisa está coletando dados, né? E esse boletim, ele faz um recorte até entre o dia 10 de junho, quando lançamos a pesquisa, e o dia 5 de julho, né? Um recorte no tempo para a gente entender as tendências das informações, os caminhos, e também motivar as pessoas a contribuírem para perceberem que esse cenário ele é mutável e pode mudar com relação a participação das pessoas. Bom, essa fala foi uma fala mais uma narrativa histórica dela, para poder mostrar um pouco dos encaminhamentos, um pouco das metodologias, das ideias e do que compõe essa pesquisa. A gente buscou humanizar o máximo possível essa pesquisa, transformar ela em uma pesquisa que até no acesso ao dado seja uma coisa intuitiva e natural, não transformando ela numa pesquisa extremamente técnica. Então, vou mostrar para vocês agora informações, tudo que eu falei eu vou mostrar agora, para ilustrar o processo e debatendo um pouco dos dados, né, que é o mais importante. Eu vou compartilhar a tela, peço ajuda aos colegas da parte de monitoramento da live. Todos veem a minha tela, eu espero, eu não vejo vocês nesse momento. Este é o nosso ambiente de coleta, tá? Este é o nosso formulário, essa é a identidade visual do formulário. Então, tem um texto que apresenta um pouco a pesquisa, um pouco de dados sobre o que foi, como estava acontecendo todo o movimento da indústria criativa no Brasil, tem assim, a informação de nós coordenadores, e aqui você decide, né, democraticamente, o Fabrício trouxe isso muito importante, e é importante para nós também. As pessoas que não estiverem interessadas, elas vão dizer que não estão interessadas, as que estão interessadas dizem que estão interessadas e seguem, né, e seguem a pesquisa.
Embaixo a gente vai ter os nossos parceiros e as pessoas que estão colaborando conosco, as empresas, enfim. Aqui tem um link para o nosso site também para ajudar. Eu vou só fazer avançar brevemente para poder ilustrar um pouco do que a gente falou da concepção do formulário, de como ele foi feito e de como a gente escutou para poder chegar em resultados que representassem, né, uma dinâmica da diversidade brasileira no âmbito da cultura e da criatividade. O primeiro ponto, que foi bem interessante e bem rico na discussão, está relacionado a essa definição. Trabalhar pessoa física, pessoa jurídica, esse termo é o adequado? A gente optou, diante de um debate muito, muito importante, trabalhar com os termos indivíduo e coletivo. E, entre parênteses, a gente define como a pessoa pode se enxergar naquele conceito. Por que a gente fez isso? Nesse momento, e aí a gente tem que refletir muito sobre isso, a coleta de dados, mesmo pela internet, ela é muito complexa para alguns grupos e algumas comunidades. E a gente entende que a gente pode fazer um arranjo e um ajuste para que pessoas possam representar grupos nesse momento, grupos que não têm acesso à tecnologia ou que tenham dificuldade de acessar essa plataforma, enfim, e podem representar comunidades diversas, que estão em localidades mais distantes, em localidades com dificuldade de acesso. E aí a gente construiu essa ideia do coletivo, abarcando a pessoa jurídica tradicional, né, as empresas, o MEI, o representante de grupos e comunidades, e assim tentando ser uma pesquisa que tenha essa abrangência, essa capacidade de abarcar a diversidade de situações que o Brasil apresenta para a gente. Até porque nós temos como adesão direta, além do Rio Grande do Sul, outros estados, como o Amazonas e o Pará, que têm situações bem específicas em relação a algumas comunidades. E aí a gente precisa realmente olhar para isso com muito cuidado e atenção. E aí, a partir disso, a gente avança na pesquisa, e ao avançar na pesquisa, a gente vai ter a normalidade dela, o acesso a uma série de detalhes e informações. Bom, então esse é o formulário, essa é a sua estrutura, só para mostrar um pouco dele, porque a intenção é que vocês avancem, respondam, nos ajudem informando, trazendo dados, isso é importante para a gente. E quando eu falo para a gente, não é para mim não, é para vocês também, é para todos nós, porque é a partir disso que a gente vai fazer essas análises, estudos, para poder apontar e discutir como melhor pensar soluções, pensar políticas públicas, pensar iniciativas e colaborar com o que está sendo colocado no momento também. O segundo produto é o site, como eu havia dito. Então, o site, ele é esse site, esse é a cara dele, a gente construiu ele. Ele tem essas abas diferentes, né? A gente vai ter, como eu falei, o monitoramento. Ao clicar aqui vai abrir uma aba, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma aba sobre o monitoramento em tempo real, sobre os boletins. No caso, só tem um boletim no momento, que é o boletim que a gente lançou na terça-feira. Notícias, enfim, as informações. Eu vou dar uma navegada só para vocês entenderem e verem. Esse link aqui é o link para o questionário, né? A gente retorna para o questionário e lá a gente responde a pesquisa. Aí nós temos aqui informações sobre a pesquisa, o que ela significa, um pouco do seu histórico, um pouco dos seus objetivos, os motivos dela acontecerem. Então, em forma sintética e objetiva, traz informações aí do que ela é para que ela se propõe. Como eu falei, aqui a gente tem informações, a gente está atualizando isso com uma frequência significativa, então, brevemente terão novas informações, novos dados, aí você vai clicar e você vai ter mais informações, mais dados, enfim. Outras pesquisas, a gente tem aqui pesquisas de outros locais, da Alagoas, pesquisas do FMG, DataSim, enfim, outras pesquisas nacionais. Pesquisas internacionais, a do CON que eu falei, pesquisa da Unesco internacional, estudos e pesquisas, da Angola. Então, a gente tem um universo de pesquisas interessantes para olhar, analisar como estão sendo pensados, sendo discutidos lá fora, quais são os problemas que eles estão enfrentando lá fora. Aqui, nesse ambiente, nós temos um ambiente voltado para políticas públicas adotadas. Então, a gente tem as municipais e as estaduais. Espírito Santo está aqui. Ainda bem que o Rodrigo está aí para ver, que a gente está comunicando. E tem as informações também internacionais sobre as iniciativas. Tem alguns dados que já chegaram, que a gente não colocou aqui ainda, mas vai ser atualizado. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, lançou agora um pacote similar à Lei Aldir Blanc aqui no Brasil, para dar um suporte econômico e financeiro às instituições e setores da cultura e economia criativa do Reino Unido. Isso é bem importante, e a gente vai colocar aqui para vocês poderem ter acesso. A equipe que trabalha,
e os nossos parceiros também estão aqui desmembrados nessa nossa grande aba de logos. Bom, e agora falar um pouco do painel. A gente tem esse painel, que é um painel muito importante para a gente. Esse painel está atualizado, as informações que estão aqui, elas são diferentes das informações que nós temos no boletim, porque essa informação é em tempo real, o boletim é um recorte de tempo. Então, o que acontece? Hoje nós estamos com 1.958 respondentes. Dentre eles, nós temos coletivos, pessoas organizadas em grupos, empresas, coletivos, comunidades, 28%, e 71% são indivíduos que responderam e colocaram suas informações. Aqui a gente tem um gráfico em escala do que acontece dia a dia, do volume de informações, de respostas. Aqui a gente tem um painel que apresenta cada estado, a situação dele, né, de resposta. A Bahia está ganhando, está com 280 pessoas mobilizadas. Eu vou mostrar para vocês o Rio Grande do Sul. Só para, antes de ir para lá, a gente tem, como eu falei, esse georreferenciamento que mostra aonde estão as pessoas que responderam para a gente a pesquisa. Eu vou mostrar o recorte do Rio Grande do Sul. E aí o recorte é bacana porque a gente vê que estamos com 55 respostas. Evidentemente que a gente está em um processo de avanço agora, é uma observação isso. O Rio Grande do Sul também estava trabalhando e apoiando a pesquisa da OBEC, uma pesquisa muito importante que finalizou sua captura, e vale a pena pesquisar, são pesquisadores incríveis, e eles estavam apoiando essa pesquisa, então estavam focados na divulgação da pesquisa da OBEC. Como acabou a captura nos últimos dias, agora a gente voltou a um diálogo mais específico sobre essa pesquisa da percepção, que é a que a gente está desenvolvendo. Então, é por esse motivo que a adesão está começando a tomar forma agora, tá? Então, não se assustem com os números, é um processo. Mas é importante ressaltar que, apesar desse curto prazo de tempo de captura, a gente tem uma diversidade de localidades do estado respondendo. Isso é importante, porque a maioria das pesquisas, elas focam muito na capital, região metropolitana. Então, às vezes, uma resposta sobre um estado, ela reflete sobre um território específico do estado, não sobre a capilaridade deles, não sobre o entendimento dos municípios, do interior, essas questões todas. E por isso, quando a Ana fala que está dialogando com instituições que podem fazer essa interface com o interior, com os municípios, para capturar mais informações, é importante, porque vai enriquecer essa leitura do território como um todo, do estado como um todo. Isso é muito importante. E por isso é importante também compartilhar, colaborar. Eu vou avançar para uma segunda tela. Isso é em tempo real. Então, a gente vai ter em tempo real essas informações. Tá? Essas informações são atualizadas do momento. Tá? Pode ter um delay, eu responder agora e em alguns minutos aparecer a resposta. Pode não ser tão real o tempo, mas é um tempo muito curto de resposta. Na perspectiva dos setores, a gente tem um segundo momento que a gente mostra os setores, a gente vê como a dinâmica de respostas e de representação nacional está acontecendo. A gente criou um campo, que é um setor mesclado, né, de artes performáticas, que envolve as artes cênicas, a música, a ópera, celebração, enfim, uma série de eventos, e por isso ele se destaca em relação aos demais, porque a gente consegue ver. Aqui está o recorte do Rio Grande do Sul, mas eu vou mostrar nacionalmente. A gente vê como isso se distribui nos setores, né? A música, ela realmente tem uma adesão muito forte do compartilhamento, no apoio a essas iniciativas. Não que as demais não tenham, mas ela é muito presente. Então, de todas as quase 2.000 respostas, 410 são respostas vinculadas à música, né? E aí vem teatro e vem os demais setores. Se eu clico especificamente em uma dessas abas, eu vou ter um recorte detalhado do setor, né? E eu ver as sub-áreas desse setor. E assim a gente pode fazer essa análise também. Então vocês podem fazer, navegar e fazer essas inferências, essas leituras. E eu posso também fazer uma leitura específica por estado. E aí eu vou colocar agora só o Rio Grande do Sul para a gente ver o resultado disso. Então, as artes performáticas continuam sendo o setor que mais respondeu.
E dentro dela, a gente tem já uma escala um pouco diferente no Rio Grande do Sul. Aí, até agora, as respostas, elas vêm mais das artes cênicas, né, do teatro, a música vem em segundo. Claro, ainda é um processo que está em movimento, a gente está ainda capturando, isso é só uma demonstração pontual, mas só para mostrar que a gente pode também já fazer essas inferências analisando esse painel. Enfim, e assim eu vou encerrar esse documento e vou partir para o documento que talvez seja mais esperado, que é o boletim, tá? E aqui eu vou fazer um compartilhamento de tela diferente. Eu vou ficar alternando, porque a gente está fazendo um trabalho, como a gente tem a adesão dos estados, a gente está fazendo o trabalho nacional, né, o recorte nacional, que é esse boletim, e um recorte estadual para fazer a entrega aos estados e alimentar o Secretário de Cultura de informações em tempo real. Então, a gente pode fazer uma análise paralela, né? Então, essa é a nossa capa. Eu vou mostrar o nacional primeiro e vou alternando. Essa é a nossa capa. Em seguida, a gente tem uma página que informa o expediente, as informações, e destaca, principalmente, o período da coleta, né? Que a gente está analisando. Que não é uma análise profunda de cruzamento, mas é um recorte da pesquisa. Então, de 10 de junho a 5 de julho. Então, aqui tem o expediente de quem participou, de quem colaborou mais na discussão específica do formulário, enfim. Os nossos links, as nossas redes sociais, essa é uma parte mais informativa. E aqui a gente inicia efetivamente a análise do cenário. Aqui a gente tem uma observação específica sobre como a participação das pessoas está funcionando. A gente tem aqui os indivíduos representando 71%, 2% das respostas, e 28% de instituições e coletivos, repetindo, né? Essa informação está dentro de um espaço de tempo definido, o que estabelece uma ordem e uma prioridade de informações, né? Atualmente são quase 2.000 respostas. E aí é importante a gente entender que há uma adesão significativa, né, nessa participação. Quando a gente vai olhar a participação nesse mesmo período do estado do Rio Grande do Sul, a gente já tem, claro, é um recorte muito menor, é um recorte pequeno ainda, mas a gente tem lá uma participação interessante e aquele mapa está aqui representando a escala no estado, como isso está distribuído, o que é importante para a gente poder entender esse desmembramento e no futuro, quando a gente for fazer a análise final, até fazer uma análise pontual das regiões e territórios, poder fazer cruzamentos mais específicos para entender algumas dinâmicas locais também, para poder perceber as percepções que a gente está querendo capturar. Bom, depois que a gente faz uma análise da participação, a gente vai para uma informação importante, tanto aqui quanto no painel. Se vocês clicarem nessa abinha de passar página, vocês podem abrir uma aba, tá? E essa aba, ao clicar, ela já muda automaticamente para a página seguinte. Não precisa ficar passando na setinha. É só uma dica técnica. Essa participação, ela representa informações específicas nos setores, tá? Então, a gente está tendo aqui uma representação da música muito significativa até aquele período, do teatro, da dança, dos setores específicos, e isso acaba nos ajudando a fazer uma leitura mais consistente sobre aquilo que a distribuição dos setores, a participação das pessoas, porque quando a gente está falando da música, isso é importante, a gente não está olhando só para o artista, é para toda a cadeia de valor que está envolvida ali, toda a distribuição de participações, diretas e indiretas. E isso é importante para a gente. Assim é no teatro, assim é na dança, assim são em todos os setores. Porque a nossa ideia é tanto entender a distribuição quanto a fruição dos produtos. Como isso está sendo pensado e como isso está impactando o setor agora. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, só uma informaçãozinha, nesse momento, eu vou atualizar para ver se isso aqui atualiza, mas não sei por que motivo, essa tela deu uma desconfigurada da informação, mas é para também apresentar essa informação dessa forma. Então, eu não sei por que o Boletim Nacional está com isso. Mas vamos lá. No Rio Grande do Sul, a gente já tem uma outra análise que referente a esse recorte pontual,
que nos permite fazer um olhar sobre os indivíduos e coletivos, né? Quando a gente olha para esse gráfico de participação, a gente vai ter o teatro, o cinema, a dança, a música. Quando eu olho para isso na perspectiva do indivíduo, a gente já tem uma configuração específica, a dança, a música, o teatro. Quando eu olho na perspectiva da instituição, a gente já tem uma configuração diferente. Isso é importante para a gente começar a perceber como essa participação se dá, como essa dinâmica se dá nessas relações. E isso é importante para a gente começar a entender esse cenário, como as instituições participam desses processos, como as pessoas participam desses processos, quais são os olhares e as dinâmicas. Bom, agora eu voltei a ter a informação mais precisa do nacional, e assim também a gente pode fazer essa análise da participação das pessoas nos setores, nesses segmentos maiores, e a participação específica das instituições, o que acaba interferindo nessa análise da participação dos setores específicos também. Bom, seguindo, a gente vai para um olhar agora mais de perfil, e é um perfil, primeiramente, das organizações, dos coletivos, dos grupos de pessoas, e é uma análise interessante porque a gente começa a fazer uma leitura sobre um pouco do que também a Ana colocou, dos dados e das informações mais técnicas, das bases de formalização ou não, do acesso a algum tipo de recurso ou não. O MEI é o grupo maior nessa configuração de dados sendo coletados por organizações, por CNPJ, pessoas formalizadas, né? E aí nós temos um gráfico que mostra um pouco da onde esse MEI está atuando mais, né? Então a gente tem uma série de grupos que a maioria, 31,53%, estão com 5 a 10 anos, são grupos maduros, pessoas, instituições maduras, né? Que atuam mais na produção e na criação, que faturam uma média entre R$ 1.000 e R$ 2.900, com o segundo grupo com um faturamento um pouco maior. Isso é importante, eu cliquei errado agora, não era para ter clicado. E que a gente vai ter uma coisa interessante. A maioria da sua receita vem dos serviços prestados, né? Os editais vêm em segundo plano. E é uma leitura interessante porque esses profissionais que são MEIs, eles também vivenciam os editais prestando serviços aos projetos que foram contemplados. Isso é uma coisa interessante, para a gente entender também como essa receita vai se distribuindo e como o recurso público aplicado, ele se desmembra, né? Eu vou fazer uma pausa na análise da pesquisa, só para fazer uma reflexão coletiva. Quando a gente faz um investimento de dinheiro público, é muito importante a gente ter também a dimensão dessa sustentabilidade do projeto, do impacto dele econômico, né? Quanto esse R$1 aplicado no projeto com recurso público, via edital, via uma lei de fomento específica, ele pode reverberar em R$2 ou R$3, né? Ou seja, com o impacto disso, quanto disso vai contratar, vai se desmembrar em outros processos. E aí é muito importante alguns estudos específicos sobre o valor desse R$1 aplicado, para a gente poder ter essa dimensão. E essa análise é só para a gente poder fazer inferências futuras sobre esse cenário, tá? Vou fazer agora uma leitura do informal, que são os coletivos, dos grupos que se responderam, e aí a gente vai ter uma análise um pouco diferente, né? De onde está o recurso, qual é o tipo de configuração. Então a gente tem coletivos, grupos, comunidades com mais de 10 anos de existência, que também atuam na produção e na criação, e que já tem um faturamento menor, né? Até R$ 999, R$1.000, ou entre R$1.000 e R$3.000, que tem um faturamento menor, mas que a sua principal fonte de receita são exatamente dos editais públicos ou privados, das leis de incentivo, enfim. E isso é uma informação importante para a gente entender as dinâmicas e os olhares que a gente tem que dar para essas instituições, para esses grupos. Aí também um parêntese, só para refletir um pouco sobre isso. Coletivos, essas novas modalidades de instituições que se organizam em espaços criativos, espaços colaborativos, eles, além de passar por dificuldades econômicas, também passam por dificuldades legais, porque
As legislações municipais, estaduais e federais ainda não conseguem lidar e dialogar com essas empresas mistas, complexas, que têm dinâmicas diferentes nas suas realizações, dinâmicas contemporâneas, pautadas em novas economias, novas lógicas de gestão, e as leis e as legislações e todos os processos vinculados a isso ainda operam de forma um pouco restritiva a modelos que são mais inclusivos e acessíveis, né? É só uma observação para a gente dialogar, como também a gente precisa discutir a perspectiva dessas mudanças legais para viabilizar assertividade na relação e no processo de manutenção dessas instituições que ainda são informais, ou que são coletivos, ou que são outras configurações de agrupamento de pessoas para o trabalho na criatividade, nos setores criativos. É só uma observação. Uma leitura do Rio Grande do Sul, nesse mesmo cenário, ela está relacionada... Rio Grande do Sul, ok, aqui estamos. Deixa eu voltar para o geral. A gente tem aqui, então, uma dinâmica similar ao recorte nacional. Eu vou, só para vocês olharem, o fluxo de informações, apesar de ser um pouco diferente, ele é similar, muda um pouco as questões de datas, mas a criação, a produção sempre em primeiro lugar, receita de serviços. Eu vou clicar no meio para a gente observar que se repete o fluxo de informações e dinâmicas. E com relação aos coletivos, essa dinâmica de informações também. Considerando que o volume de informações é muito baixo, então a gente não tem uma dinâmica também de respostas muito, muito diferenciadas. Mas só para ilustrar que a gente vai poder fazer essa análise e ter esse olhar mais específico sobre esses grupos e sobre essas instituições. O próximo bloco de perfil é o perfil das pessoas, dos indivíduos. E isso é importante para a gente também fazer uma análise e um olhar sobre como as pessoas estão se relacionando com a cultura, com a criatividade nesse contexto. Então, o maior volume de pessoas são pessoas que são anônimas ou informais, né? Elas trabalham por conta própria, não são MEIs, elas trabalham de uma forma totalmente pautada em dinâmicas diretas com o contratante, talvez não tenham contratos específicos, enfim, gerem seu próprio processo de trabalho. A gente vai analisar isso com mais calma no futuro. E aí, quando eu clico no autônomo, e é importante isso, a gente vai ter uma informação que vai talvez mudar um pouco esse cenário, né? Considerando que a maioria das pessoas que atuam no setor da cultura, segundo essa pesquisa, nesse momento, elas falam que a renda, todo o faturamento que elas têm como para o trabalho na criatividade, no setor criativo, não é a principal renda familiar. Ela não compõe a renda familiar, é uma renda extra. Isso configura muito do não reconhecimento de muitas pessoas que atuam na cultura como a atividade cultural, como uma profissão específica, ou porque as pessoas, o cenário também não permite essa atuação profissional de forma recorrente. Então, tem um diálogo aí que a gente precisa desmembrar para entender esse não reconhecimento e esse valor e esse lugar do valor financeiro está colocado como um valor complementar. Quando eu clico na figura do autônomo, do informal, nós vamos ter uma informação interessante. A gente vai ter, de novo, a criação e a produção como principal cenário, similar ao cenário que a gente encontrou com os informais das empresas dos coletivos. A gente vai ter aqui o faturamento de até um salário mínimo, até 2 salários mínimos, né, nos 2 primeiros campos, como os principais campos de amostragem. E aí um ponto interessante. Eles se veem como... Eles são artistas, eles são os artistas, são as pessoas que estão produzindo, fazendo a arte, realizando a arte, né? E são as pessoas que falam que isso não compõe a renda familiar, em sua maioria, né? No segundo grupo, a gente vai ter que compõe entre 40% e 50%, também não é a totalidade da sua renda. Isso é um ponto importante para a gente observar essa dinâmica nesse cenário, desse recorte. Quando eu venho para as pessoas que foram contratadas, que trabalham com prestador de serviço, já muda um pouco esse cenário, porque a gente continua mantendo a produção e a criação, a gente aumenta o valor de remuneração dessas pessoas, mas continuam sendo principalmente os artistas. Mas agora, esse recurso, ele já compõe uma parte da renda familiar. Então, ele já está ali auxiliando nos processos e procedimentos internos da sobrevivência daquela família.
Isso é um ponto importante. Quando a gente vem para o empregado CLT, a pessoa que tem um contrato de trabalho duradouro, tem carteira de trabalho, a configuração ela também tem uma mudança. Aí a gente já vai para um lugar de produção especificamente. Em segundo lugar, formação. Já aumenta essa renda, a pessoa já tem uma estabilidade maior financeira. Continuam os artistas sendo os principais contratados, mas a gente já tem ali o professor e o gestor no segundo lugar, meio que empatados. E aí continua nessa perspectiva de que a renda ainda é uma renda complementar, não é a renda total, não é a renda que compõe a vida daquelas pessoas, ou seja, elas têm outros trabalhos que alimentam e geram a composição da sua renda familiar. E, por fim, o servidor público, que aqui vem um ponto muito também interessante, que você vai ter uma remuneração não tão alta quanto o contratado CLT das empresas, mas você vai ter aqui... Desculpa. Pronto. Você vai ter aqui a gestão e a produção como os principais pontos de locais de ocupação dessas pessoas na cadeia. Né? Elas vão estar atuando nesses lugares, na produção e na gestão. E aqui você vai ter uma renda média entre 1 e 3 salários mínimos. Você vai ter o gestor como principal, o professor como segundo principal, o produtor cultural. E aí você vai ter já um quadro onde essa renda é a principal renda, dividindo com um espaço onde essa renda não compõe. Então a gente vai ter um perfil que vai mudar diante de como essa pessoa se vincula aos trabalhos. No Rio Grande do Sul, trazendo o recorte específico para o Estado, mesmo ainda com uma captura pontual, a gente vai ter esse reflexo do nacional. A gente vai ter a criação e a produção como um destaque, a renda principal dos autônomos entre 2 e 3 salários mínimos, aí vai ter um empate técnico entre gestor, produtor e artista, e aí aqui a renda ela já faz parte de uma renda mais significativa, ela vai compor entre 80 e 90 ou a totalidade. Então isso é um ponto muito importante para a gente analisar e perceber esse contexto. E aí você vai ter variações de acordo com a ocupação dessas pessoas, em que lugar elas estão alocadas, né? Então você vai ter esse desmembramento. Com uma base de dados ainda muito pontual, muito baixa, a gente vai ter ainda uma oscilação muito pequena, mas já mostrando esse encaminhamento. Depois da percepção e desse olhar geral, a gente vai ter um perfil mais social desses respondentes, né? Então a gente vai ter, e aí só uma observação, o indivíduo responde como indivíduo, então é a pessoa que está falando dela, mas o coletivo, a instituição, a empresa, quando ela responde, também a gente pergunta sobre esse respondente quem é, sobre essa pessoa quem é. Quem é que está respondendo pelaquela instituição, aquele grupo. E aí, quando a gente vai analisar, a gente tem esse perfil aqui. O masculino, o feminino e o não binário. Então a gente tem essa tríade aí para fazer essa análise. E nesse momento, a maioria dos respondentes são do sexo masculino, né? São homens, são pessoas que se identificam como homens. E aí, quando a gente vai para a análise desses homens, numa perspectiva do indivíduo, a gente vai ter uma maioria branca, né, rivalizando com os pardos, depois vem os pretos, os amarelos e os indígenas, entre cor e etnia. A escolaridade deles está num campo vinculante, o superior completo e incompleto, a gente está aqui nessa perspectiva, e com uma faixa etária de 30 a 39 anos. Né? São pessoas numa fase adulta jovem, desenvolvendo e realizando uma série de ações nesse campo. Quando a gente vai fazer a mesma análise do masculino enquanto coletivo, enquanto grupos, pessoas, empresas, a gente vai ter uma análise... Deixa a plataforma me ajudar. Pronto, me ajudou. Uma análise que vai ter uma leitura similar, ainda similar, quase que espelhando o que foi analisado na resposta dos indivíduos. Né? Quando a gente analisa isso na perspectiva do feminino, das mulheres que responderam, a gente já vai ter algumas modificações, uma participação maior de mulheres brancas, a gente vai ter aqui um nível de escolaridade maior,
A gente tem o superior completo, mas também já se apresenta as pessoas com especializações, com a pós-graduação, e a faixa etária continua a mesma, 29, 30 a 39 anos. Quando a gente olha para esse feminino numa perspectiva de mulheres que responderam por instituições e organizações, me ajuda, pronto. A gente vai ter já uma variação de similaridade muito pouca, só em percentuais, mas replicando o mesmo padrão. Mulheres brancas, superior completo, graduação incompleta, ou pós-graduação, e a faixa etária mesma. E aí vem um dado interessante, quando as pessoas que se identificam como não binários, elas começam a fazer a sua participação, e isso é muito importante, né? A gente está falando de um universo de 22 pessoas, tá? E aí muda essa configuração. A gente vai ter pessoas pardas no primeiro lugar e pretas em segundo. A gente vai ter as pessoas com superior incompleto no primeiro momento e uma faixa etária mais jovem, né? Entre 25 e 29, o que representa um outro olhar, uma perspectiva de reconhecimento de lugar e de espaço totalmente diferente do outro grupo, da outra faixa etária. E aí, quando essas pessoas não binárias respondem por organizações, elas também têm uma outra configuração. Aí já são pessoas brancas, em sua maioria, com superior incompleto ou ensino médio completo, uma faixa etária ou uma escolaridade menor, e com uma faixa etária similar às anteriores, né, 39. Então, são informações e dados que nos ajudam a fazer uma série de inferências. Numa pesquisa como essa, esses dados são os dados brutos, né, são os dados meio crus ainda, que a gente vai fazer cruzamentos, vai fazer análises mais profundas para fazer esses entendimentos e fazer essas análises com percepções e com reflexões mais profundas, técnicas, mas que passeiam também para esse olhar social, né? Não só econômico, mas também social, para a gente poder fazer essas análises e esse entendimento. Quando olhamos para o Rio Grande do Sul, a gente vai ter esse cenário ainda em processo, em construção, mas que ele se assemelha e repete. A gente não tem no Rio Grande do Sul ainda respostas de pessoas que se entendem como não binários. Então, só para ilustrar. Já temos uma faixa etária maior no Rio Grande do Sul, mas se mantém os brancos em primeiro lugar, não temos pessoas negras respondendo no Rio Grande do Sul. Então, são informações que a gente precisa analisar e aguardar mais respostas para poder fazer essa análise mais profunda. Eu vou fazer uma reflexão agora mais objetiva, até porque o nosso tempo está chegando num lugar de compartilhar para o debate mais aberto, mas é só para falar um pouco das perdas, agora a parte econômica, né? Essa pesquisa que a gente fez, nesse recorte de tempo, a gente identificou que 44,4% das pessoas, dos indivíduos e coletivos que responderam, afirmaram que tiveram perdas de 100%, uma redução de 100% da receita, ou seja, não faturaram, não entrou recurso para eles nesse momento. Então, é esse gráfico aqui que representa isso. Então, a gente capturou o passado, a gente está capturando o presente e refletindo sobre o futuro. E aí é importante essa análise, porque ela vai nos levar para um lugar, o gráfico ele apresenta uma breve reflexão, que é o seguinte: essa maior curva aqui, essa vermelha, é do redução 100%. Tá? A redução 50%, a amarela não altera. O que acontece? Aqui foi quando tudo começou, quando estávamos passando pelo processo de impacto da informação. Ainda estamos impactados, claro, mas o impacto era de entender o que estava acontecendo, de entender qual era a dinâmica, qual era o processo, o que estava acontecendo com a gente no setor, e, enfim, na verdade com a gente mesmo, o indivíduo, né, entendendo o que estava acontecendo no mundo, no planeta. E aí, essa informação é importante para entender que, de cara, tudo já gerou problema de faturamento, as pessoas cancelaram contratos, perderam empregos, serviços, não deixaram de vender, enfim. No segundo momento, ainda no processo de entendimento e reflexo do processo, as pessoas passaram por dificuldades e até aumentou um pouco mais o número de pessoas que disseram que perderam a sua capilaridade de faturar, a sua capacidade de faturar. E é importante isso, né? Porque a gente começa a dizer que as pessoas que tinham perdido uma redução de 50%, elas passaram para o campo dos 100%. Né?
Só que aí essa pesquisa ela começa a capturar também o impacto da compreensão desse momento. A gente começou a capturar as informações em junho, e de junho para cá as pessoas começam já a demonstrar saídas e processos de como avançar nessa discussão, como criar soluções, como se posicionar nesse lugar, né? Por mais que estamos todos sofrendo, passando por dificuldades, as pessoas começam a entender que dificuldade é essa, que dor é essa, e pensam soluções. E aí, elas começam a configurar que em agosto, outubro, novembro, janeiro, elas vão começar a ter algum tipo de ganho, algum tipo de mudança de receita, né? Aí você deixa de ter uma configuração de 44,42% de perda total, de não ter receita, para uma configuração de 30%. E nós temos o aumento de três situações. A gente aumenta uma perda menor, ou seja, eu começo a ter um posicionamento melhor no mercado, começo a ofertar alguma situação diferente. O meu cenário começa a se estabilizar, porque ele começa a não mudar mais, ele fica sem alteração, então eu começo a entender melhor essa situação toda. E uma coisa importante, eu começo a ter algum tipo de aumento de entrada. Então, é uma percepção, claro, isso é uma projeção de futuro, a gente está só entendendo isso. Mas isso tem a ver, possivelmente, com o entendimento do cenário, as pessoas entendendo, articulando, começando a criar situações, a ofertar de forma diferente seus produtos e serviços. Talvez também, como a gente teve agora a aprovação da lei, a expectativa de que o recurso injetado através de uma iniciativa pública possa também salvaguardar e alimentar essa situação, gerando alguma entrada para essas pessoas. Então as pessoas começam a especular uma melhoria, né? Não é um cenário incrível de melhoria, mas é um cenário de melhoria. No Rio Grande do Sul, a gente também tem esse cenário muito similar. Porém, a perda apontada pelas pessoas que responderam é maior, é de 56%, né? Nos 2 primeiros grupos de meses, de março e abril, maio e junho. Mas a gente vê, e aí uma observação, ninguém aponta ganho, ninguém aponta nenhuma mudança positiva, só negativa. Mas, entre agosto e outubro, novembro e janeiro, elas já percebem a possibilidade de melhorias. Eu queria só finalizar com uma amostragem bem objetiva de uma última tela, só para mostrar um pouco da perspectiva da digitalização. E a última fala que eu vou fazer antes de compartilhar com as colegas aí. Nesse campo, a gente pergunta às pessoas, diante do cenário das lives, da importância da tecnologia nesse momento, da internet, não necessariamente dizendo para as pessoas que o futuro será assim, mas refletindo sobre esse contexto atual, né? E como elas podem se posicionar com as novas tecnologias. E é muito interessante isso, porque um grande grupo diz que pode, sim, ofertar seus produtos e serviços através de meios digitais. Então, 60% das pessoas falam isso. E a gente vai ter aqui um reflexo da infraestrutura, que aí é importante a gente analisar. Eu posso ofertar o meu serviço por meios digitais, mas aí o que acontece? Eu tenho uma boa oferta de internet, para 58% dos 60% eu tenho. Para o restante do grupo, a internet vai ficando mediana ou muito ruim, né? A qualidade da infraestrutura para ofertar os meus produtos. Internet, tecnologias, software, hardware, enfim. Por outro lado, eu tenho o acesso, eu tenho a possibilidade, mas o custo para eu investir em uma perspectiva de ação virtual, digital, é muito alto para mim ainda. Eu preciso pensar essa articulação, pensar essa ação. Então, é importante a gente ter essas informações para a gente fazer esses cruzamentos e entender das possibilidades e das potencialidades da infraestrutura. A gente está pensando de forma econômica, mas pensando em todo o contexto, todo o ecossistema. Eu queria pedir aos amigos da produção para voltar a tela para mim, por favor. Espero que estejam me vendo. Bom, eu falei bastante, não foi? Mas é porque era necessário fazer essa apresentação e fazer esse diálogo de uma forma leve, eu espero, de uma forma didática também, espero que tenha sido. Mas queria ouvir de vocês que estão aqui comigo observações, alguma pergunta, para poder validar o que a gente apresentou.
Lembrando que foi um recorte histórico, né, entre 10 de junho e 5 de julho. Então eu passo a palavra que quiser fazer alguma inferência, fazer alguma colocação. Só queria responder para o pessoal que está entrando ali no chat do Facebook, e essa live, o pessoal está perguntando, dizendo que ainda não tinha conhecimento da pesquisa e tal. Como nós estávamos participando também de uma outra pesquisa, agora, a partir, então, dessa live de hoje, com o André, com o secretário Fabrício, né, lançamos oficialmente, então, a pesquisa em todo o território do Rio Grande do Sul, e respondendo, então, para o pessoal que está ali, que vai chegar em cada Secretaria de Cultura, em cada artista, em todo o estado. Tá bom? Era só para responder para o pessoal ali. Eu queria só ressaltar também, a gente tem até às 17h30 para falar, enfim, para debater, mas eu também queria ressaltar, aproveitando essa fala da Ana, que eu então tomei a frente dessa questão de divulgar a pesquisa, conversei com a Bia, quais as estratégias que a gente ia utilizar, e uma das coisas que eu também, além de conversar com o André e estar participando do grupo do fórum também para divulgar dados através do RS Criativo, mas outro contato que eu também realizei, além da FAMURS e do CODIC, foi com o SESC, aqui do Rio Grande do Sul, pedindo também a participação deles e a contribuição deles, porque, enfim, eles têm uma capilaridade grande também no Estado, né? Então, agora eu posso passar a palavra à secretária para fazer as considerações. Bom, eu queria fazer perguntas, mas, enfim, olha, eu quero dizer assim que é um universo de possibilidades, André, essa pesquisa, sabe? É um diálogo que se abre, é fantástico, muito bacana mesmo, sabe? Eu fiquei muito entusiasmada, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir um alcance bem significativo a partir de agora. Nós vamos trabalhar muito para que a gente tenha um retrato mais fiel, né, possível da produção cultural no Rio Grande do Sul, da economia criativa, das realidades que nós temos aqui, das diferentes realidades. E achei fantástico também, porque a gente vai conseguir ter mais ou menos uma ideia do que nós temos de trabalhadores na informalidade, porque a pesquisa que nós temos é de quem tem carteira assinada, aqueles 130.079 trabalhadores da economia criativa que nós conseguimos encontrar na pesquisa que foi feita, era de carteira assinada, e a gente sabe que o universo de trabalhadores que estão na informalidade é muito grande, mas a gente não tem, até então, a gente não tem como dimensionar, né, esse universo aí. Eu acho que vai ser realmente, assim, para nós, muito, muito rico, assim. Quero te cumprimentar e agradecer a possibilidade da gente fazer parte desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. E convidar todos os trabalhadores, gestores de cultura dos municípios, que eu já vi que tem vários aqui, várias regiões do estado que estão nos assistindo. Então, é isso aí, tem que participar, porque vai ser um retrato lindo que a gente vai ter do estado aqui. Obrigada. Agora, eu acho que o Fabrício, se puder fazer alguma consideração, acho que é importante, até pela experiência que vocês têm, né, desenvolvido no Espírito Santo. Então, assim, eu primeiro parabenizar, né, o empenho aí do André Lira, da equipe, nesse processo todo, né, uma turma muito boa que se juntou de maneira voluntária, né, de um envolvimento muito apaixonado aí, dedicado a essa causa, a essas questões todas da cultura. Também o Rodrigo, né, Amaral, o Pedro Afonso, a Lorena Lousada, que é a nossa gerente de economia criativa, que eu sei que já está em contato com a Carolina também, aí, né, entre esses projetos irmãos aí. O Vitor Toscano, também da equipe, que também é servidor aqui do governo do estado, nos ajuda muito dentro do nosso observatório da economia criativa, dentro do ES Mais Criativo.
E pelo tempo aí, né, que a gente está caminhando para encerrar, agradecer, né, a Beatriz Araújo pelo convite, Carolina, a Ana, para estar, né, estar aqui com vocês aqui na live do processo de lançamento aqui né, no Rio Grande do Sul. Já estou me sentindo no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul, dessa pesquisa que de fato é, né, fundamental, como eu já disse no começo. Acho que o envolvimento ele depende muito também do engajamento das entidades, né, dos coletivos, compartilhando entre seus contatos, muito no tete-a-tete ali do WhatsApp. É uma pesquisa tranquila de ser respondida, importante aí para todo esse processo que eu falei bastante. E achei bacana a proposta da Ana no começo, da gente formar esse encontro aí dos criativos, né, dos programas de economia criativa dos governos, para falar, né, sobre até reverberar um pouco dessa conversa, né, que o André introduziu tão bem para a gente, dos impactos, né, como o próprio setor pode ajudar nessa retomada e como os programas encaram, né, esse desafio. Acho que o ES Mais Criativo está super dentro aí dessa agenda e que seja uma agenda também que reverbere em outras agendas comuns aí, porque são desafios comuns, né, que denotam isso, né? Você falou, a estrutura do programa é muito parecida e tal, porque muitos desses desafios, eles são, né, de fato comum, e a economia criativa tem essa capacidade também de penetração e de respeito à diversidade de cada lugar e à cultura de cada lugar, mas os desafios, né, enquanto setor, são próximos, e a gente pode contribuir, trocar experiências, trocar tecnologias aí entre os projetos. Então, voltando à questão da pesquisa, recado aí para quem está nos assistindo no YouTube, no Facebook, né, para dar uma olhada, clicar. A Secretaria da Cultura postou aí o link, né, em ambas as redes, então vale a pena dar uma entrada já agora, olhar como é que é a plataforma, e acabando a live aqui, responder, mandar para os amigos e os parceiros aí da cultura no WhatsApp, convidar para que a participação, né, aumente, ela reflita aí em bons dados aí para termos bons resultados nessa coleta e futuramente políticas públicas pensadas a partir desses dados. Era isso, gente. Obrigado aí. Eu não sei se a Ana gostaria de fazer alguma consideração. O André, posso também, não sei se você gostaria de fazer alguma consideração a mais. De um minuto. Sim. Uma coisa muito rápida. 2 pontos muito importantes é que tudo que eu apresentei está disponível para todos. Tudo aquilo é aberto, as pessoas podem fazer tudo o que eu cliquei, vocês podem clicar, podem fazer as análises, fazer o que vocês quiserem, está tudo aberto, ou seja, pelo nosso site vocês acessam aquelas informações, isso é muito importante, exceto a informação do Rio Grande do Sul, tá? A informação do Rio Grande do Sul vai para o estado do Rio Grande do Sul, porque é os processos de análise inicial, tá? Bom, só um ponto sobre o RS Criativo, ES Criativo e todos os outros estados criativos que estão aí. É fundamental essa iniciativa do ponto de vista de pensar. Uma coisa é discutir a política pública no campo do fomento através de leis de incentivo, mas um dos pontos que é muito necessário é a instrumentalização desses criativos para setores para além das atividades culturais. Gestão, comunicação, tecnologias diversas, porque é essa instrumentalização que vai gerar a emancipação dessas pessoas para construir com ou sem o Estado. Não ficar numa dependência externa, e quando eu falo disso, não é uma perspectiva de dizer que o Estado não é importante, ele é fundamental. Só que a gente precisa ter caminhos diversos para poder gerar e produzir. Eu acho que é um processo muito interessante de a gente refletir que esse caminho desses espaços criativos, desses hubs criativos, podem gerar também ativações outras, somadas aos recursos públicos investidos, aos editais, gerar um boom muito grande de iniciativas muito importantes. Tá bom? Era só esse ponto. André, agora eu quero falar rapidinho. É exatamente assim que a gente pensa,
tá? E tu já está convidado, já estás convidado desde agora para ser o mediador aí dessa grande reunião dos estados na questão da economia criativa, tá bom? Tá aceito. É um prazer imenso colaborar. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela participação, né? Agradecer de pronto pelo André ter aceito o convite, o Felipe, desculpe. O Fabrício, desculpe, o Fabrício, a Ana, a Bia, né, pela participação, e dizer novamente, né, que o RS Criativo, através da Secretaria de Cultura, está empenhado em divulgar a pesquisa, empenhado em colaborar, em aumentar e ampliar essa participação. Muito obrigada a todos.